grande de tarefa. O próprio SAP PS é um, Primavera é outro, o Clarity, que são softwares mais parrudos. Algumas empresas costumam usar uma matriz, porque como o Project ele é muito facilzinho de usar, os recursos que você encontra no mercado para trabalhar com Project são, logicamente, mais baratos também. Então, você usa o Project e para projetos estratégicos maiores você usa outra ferramenta que requer uma elaboração um pouco maior. Agora, o BIM, como o Ronaldo falou, ele faz a integração com o Project. Eu não sei tecnicamente se ele faz a integração com outras ferramentas. Porém, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de gestão de projetos, e aí voltando ao Project e outras ferramentas também, a gente pode integrar com qualquer ferramenta. A questão de integrar, ela não é um limitador, ao contrário, é uma solução. Você vai integrar o que você precisar. Você tem que medir o nível de integração, o nível de automação e o custo-benefício que esse nível de automação e integração vai te trazer. Agora, certamente um projeto de empreendimento, você precisa de gerenciar esse projeto, você precisa de metodologia de gerenciamento de projeto, seja no Project, seja no Primavera, seja no Project Builder, seja no SAP PS, onde for, você vai ter que ter um sistema. E se a integração for automática, com o BIM, no caso do MS Project, ótimo. Eu não sei, nos outros ele integra também? O Primavera integra automaticamente, melhor ainda. Tá? Mas aqui fica uma observação que, independente do BIM, se você tiver uma outra plataforma fora da engenharia que precise de gerenciamento de projeto, a integração não é um limitador, ela é uma solução. Você precisa estudar a melhor forma de fazer. Tá? Alguém mais? Aproveitando esse intervalo, tá? Depois das perguntas, a gente vai fazer o sorteio dos dois cursos, um de Revit e outro de Civil 3D. E depois a gente convida a todo mundo que está aqui presente, tá? A ir ali tomar um coffee break com a gente, tá bom, gente? Por favor. Okay. Boa noite, meu nome é Marcelo, eu sou chefe da Coordenadoria de Obras do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT aqui, funciona aqui na Presidente Antônio Carlos. E a minha pergunta está relacionada à dificuldade no serviço público que há de contratação em função da Lei 8.666. E qual é a experiência que há? Vocês têm alguma informação assim, de outras empresas, de órgãos públicos que contrataram e que viabilizaram essa contratação de uma forma não tão complicada como a gente tem experimentado no tribunal para fazer contratação de qualquer software? Eu tenho... se eu for comprar o AutoCAD, eu tenho que justificar muito por que eu quero o AutoCAD. Se eu for comprar qualquer outro software, eu tenho que justificar muito por que eu quero esse software. E se vocês têm alguma experiência que, assim, eu podendo voltar para o tribunal, eu possa, pelo menos, começar. Olha, gente... não há experiência assim assada, a gente pode tomar aquela experiência lá na empresa e verificar se tem alguma informação a respeito disso. Ótima pergunta. Eu queria responder, mas o meu amigo Marco aqui está do meu lado, quase me chutando aqui para falar, porque ele já trabalhou muito com isso, já trabalhou do outro lado, do seu lado, então ele é capaz de explanar melhor do que eu. Olha, primeiramente, a gente tem que dividir o joio do trigo. Tá? Você trabalha lá na área de aquisições, sabe que a 8666 tem algumas instruções normativas. Então, você está falando de software, certamente, a partir de 2012 para cá, você já está trabalhando na IN 04, revisada. Realmente é um tormento, sem sombra de dúvida. Tem que observar software público, tem que ver se não tem... outras opções, se você, que é melhor, se você desenvolver, se você comprar, você tem que olhar o portal do software público, tem que ver se atende às normativas públicas. Parece que é tudo igualzinho, né? Parece que é tudo igualzinho. E dependendo da procuradoria que estiver te atendendo, você pode ter problemas efetivamente. Aí não tem jeito.
tá? Compra de software no setor público, realmente o cerco está fechando. Mas, assim, a experiência que eu tenho é que softwares desse tipo, como é o Revit, efetivamente não tem. Não tem outro software que faz o que ele faz. Então, a saída é você especificar as características do software que você precisa para o teu negócio. E aí, com isso, você consegue facilmente justificar. Ainda mais se você conseguir identificar um software público ou de código aberto que faça algo parecido, mas que não faça aquilo que você quer. Aí você consegue. Então, o caminho é esse. Agora, o outro joio do trigo, que é a parte da consultoria, você consegue ir pela IN02. Você não precisa ir pela 4. Você só não pode botar o software junto da consultoria. E aí fica muito mais fácil, você sabe disso, né? Então, eu posso até abrir concorrência, não preciso ser pregão, eu posso fazer técnica e preço, aí tudo depende da disposição do órgão e das questões internas de diretrizes. E aí na IN02 fica bem tranquilo. Você sabe de algum órgão público que já tem experiência nessa aquisição? A gente está trabalhando, nesse momento, um órgão federal que a gente está fazendo nessa linha. A gente separou o software e a parte de consultoria, a gente está indo pela 02. O que acontece também é o seguinte, é importante a prática da coisa, né? Então, quando for fazer um trabalho, ele falou especificamente do Revit, mas não é só o Revit, né? É toda... hoje a gente trabalha com a suíte, né? Então a suíte tem todos esses produtos relacionados ao tema da construção, ou ao tema da infraestrutura, ou ao tema da mecânica, para cada um para um segmento específico. E o que acontece é o seguinte, esses modelos também trabalham com a subscrição, que é uma assinatura do produto. Então, quando for fazer um processo desse, a gente pode ajudar vocês a orientar o que tem que botar, se realmente for essas aplicações que interessam a vocês, especificar esse conteúdo, como as empresas estão trabalhando, fazer também de uma maneira que já tenha a assinatura durante 3 anos do produto, para ficar 3 anos sem ter que se apurrinhar com esse processo. E aí, lá na frente, já começar a pensar no valor orçamentário para ou atualizar ou aumentar o parque, ou fazer o que tiver que fazer. Então, é interessante, na prática, quando começar a pensar para trabalhar de uma vez só, para minimizar de ter que manter o tempo todo um trabalho contínuo e muito complexo para você poder gerenciar e ter que fazer quase que anualmente esse tipo de processo, né? Tá? Então, isso aí depois a gente pode conversar, mostrar para o pessoal a tecnologia, o pessoal acompanhar, e daí sim a gente... Não, o pessoal realmente precisa, aí sim começa a fazer um modelo para que você consiga ter aprovação, tá? Nos órgãos competentes que tem que ter, que o Marcos citou para você, que você conhece. Obrigado. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que já está tarde, né? O pessoal está um pouco cansado. Ronaldo, deixa eu ver se eu faço também uma pergunta aqui, aproveitando aqui. Ricardo, aqui da DSO. O que acontece nas construções, principalmente as grandes empreendimentos, é uma série de conflitos. Conflito de toda a ordem entre proprietários, construtora, subcontratada e tudo mais. Pensando nisso, se imagina hoje fazer um acompanhamento através de engenheiros experientes em tempo real das obras. Esses engenheiros não precisariam diariamente ir nas obras, uma vez por semana, até meses, mas teriam a obrigatoriedade de produzir relatórios e, principalmente, evitar conflitos. Porque o conflito, afinal de contas, vai levar a uma decisão para a justiça, né, com a arbitragem, ou mesmo para a justiça comum. E essa medida que está se pensando de mediação, acompanhamento em tempo real durante a construção, é um fator que visa a diminuir esses conflitos. Agora, aí eu fico pensando o seguinte: uma obra, um grande empreendimento, sem a contratação do BIM, esses conflitos, naturalmente, iam acontecer em maior número.
Com a contratação do BIM, eu acredito que, não sei se eu estou errado, que praticamente se elimina conflitos. Entendeu? Aí eu gostaria de saber a opinião tanto do primeiro, Prieto como a o mais sua. importante é o seguinte: quando a gente fala de uma obra como uma barragem, né, uma obras que são faraônicas, envolvem bilhões, né, uma refinaria, um porto, né, uma subestação de altíssima, uma usina, elas não são obras simples, são obras extremamente complexas e que envolvem absolutamente multidisciplinares e subdividida, cada disciplina dessa, uma grande quantidade de subdisciplinas, vamos dizer assim. E é muito complicado esse modelo. Então, esse grupo de profissionais para criarem um modelo para evitar os conflitos, ele vai existir, porque não tem como se fazer um modelo de gestão tão, assim, que seja capaz de gerir toda essa complexidade que é de fazer uma obra faraônica dessa. E aí eu vou explicar o problema brasileiro. A gente tem uma lei que regula o seguinte, a Lei 8666, em que a empresa, o órgão, pode orçar com o projeto básico, como se tem um exemplo de uma prefeitura. E a Lei 866 diz que quem é responsável pelo projeto executivo é a própria empresa que constrói. Então, já começa a ter uma coisa meio conflitante em relação a um projeto básico e um projeto executivo, porque às vezes não tem um trabalho de levantamento detalhado suficiente para que haja uma compatibilidade do projeto básico com o projeto executivo. Então, já começa a ter um grande conflito nessa fase de compreensão das duas coisas, né? E como a empresa, isso a Lei 866 regula, né? Ela pode começar a construir, depois que ela tem 30% do projeto executivo pronto, significa que, tranquilamente, a construção pode passar o projeto executivo. E aí não tem jeito que faça não haver uma infinidade de conflitos. Ou seja, se a gente tivesse um modelo que fosse correto, em que a gente tivesse um projeto básico, um projeto executivo, todos os projetos executivos, para se discutir, após esses projetos executivos, os conflitos em BIM, para depois começar a construir, certamente a gente teria uma quantidade de conflito muito menor. Mas o modelo da lei não comporta isso, e por isso existe essa quantidade de conflitos que acontece, enfim, nas grandes construções brasileiras. Às vezes as pessoas, foi o que o Marcos falou, às vezes as pessoas interpretam que há má fé e estão levando dinheiro, mas às vezes não é isso, é por essas circunstâncias de projeto básico e projeto executivo ficar pela responsabilidade da construtora, acontece esse tipo de problema, né? Eu vou dar uma complementada aqui. A gente falou de conflitos aqui durante a apresentação em alguns momentos e apresentamos algumas soluções. Mas só que agora você está trazendo outro tipo de conflito que extrapola o âmbito da gestão dentro da empresa. Eu diria o seguinte, que nas relações humanas o conflito é inevitável. Ele vai existir inevitavelmente em qualquer âmbito de relação. Então, a gente precisa saber lidar com eles. O que o Ronaldo apresentou aqui realmente é um fato, assim, não tem como a gente fugir. O que a gente pode fazer é tentar lidar com ele da melhor maneira possível. E dentro dos estudos de gestão, o que a gente pesquisa é que, assustadoramente, a maioria dos problemas de gestão ele está atrelado, e aí problema de gestão eu estou atribuindo aos conflitos, né? Porque o conflito é um grande gerador de problema. E eles estão atrelados à comunicação. Então, uma característica principal de um líder, de um gerente, é o cara ser bom de comunicação. Ele tem que saber o que comunicar, para quem comunicar, que forma, com que frequência.
Então, esse é o ponto. A pessoa ela tem que ser, como o Ronaldo falou na palestra dele, muito bem colocado, que o ponto principal, quando você monta uma equipe, quando você monta um processo, é você selecionar as pessoas certas para fazer a coisa certa. É por isso também. Então, a pessoa, quando tiver uma boa comunicação, ela consegue atenuar. Agora, ela precisa de instrumentos para isso. E os instrumentos são os contratos. O que a gente vê por aí são contratos, assim, desculpe a expressão, ridículos. Entendeu? Os termos contratuais não permitem um acompanhamento eficaz, são incompletos, são burocráticos, às vezes não levam a nada a lugar nenhum. Omissos. Então, assim, você quer reduzir conflitos, você quer ter mais eficiência, trabalhe suas cláusulas contratuais, selecione bem os profissionais para liderar, aqueles que tenham boa comunicação, e tenha consciência de que você não vai eliminar os conflitos. Essa Nem com o BIM. O BIM ajuda a minimizar bastante, mas já acabar já é do ser, né? A gente já nasceu com essa vontade de guerra, né? Para comer, para sobreviver. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se for, é a última, porque senão a gente para por aqui. Tem mais alguma pergunta, por favor? Gente, então vamos para o sorteio? Agora sorteio, né? Ricardo, você escolhe uma aqui para mim, para eu não ficar... Olha, já estão todos eles aqui, assim, ó, nesse formatinho, tá? Por favor, Ricardo. Esse é o mais pesado. Espera aí, só um instantinho, antes de você falar, é importante saber. Esse aqui vai ser para o curso de Revit Architecture, tá? Diogo de Faro Cidade. Beleza. Tá aí, presente. Show de bola, Diogo. Mais um detalhe importante, hein? Para receber, tem que estar presente. Se não tiver aqui, a gente sorteia outra pessoa. Tá? E agora do Civil 3D. Diogo, pode vir para cá, por favor. É o estudante Arthur César Câmara Gomes Caetano de Souza. Opa, vamos lá. Gente, olha só, a gente está aqui, tem um coffee break, está aqui à direita escondidinho, mas tem muita coisinha para a gente beliscar ali. Vamos ficar ali para bater um papo, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês, tá? Eu agradeço a presença de todos. Eu me desculpo se faltou alguma coisa que haveria demanda para vocês poderem, enfim, que talvez fizesse parte do que vocês necessitariam saber. Agradeço mais uma vez aqui ao Dr.